Você se importa muito com a opinião dos outros e você deixa de fazer um monte de coisa que você queria fazer porque você fica com vergonha, acha que alguém vai te julgar e aí acaba parando de fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer por conta da vergonha. E é por isso que nesse vídeo eu vou abordar o Ghost Mode, que ele vai te ajudar justamente nesse quesito de ficar com vergonha e não querer se expor para realizar alguma coisa que você queira, como criar conteúdo ou sei lá, que na verdade te dá vergonha. Como que o Ghost Mode e o que é o Ghost Mode, como que ele pode te ajudar nessa questão da sua vida? O Ghost Mode, ele é uma coisa parecida com o Cave Mode, mas ao invés de ser algo assim, pessoalmente, que você vai se distanciar de pessoas que não te levam a lugar nenhum, você vai usar isso de forma online, digamos assim. É que nem aquela expressão quando você leva ghost de alguém, entende? Então, o Ghost Mode, ele vai te libertar de toda essa preocupação com a opinião dos outros, sobre essa validação que você ainda procura e que muita gente ainda procura, e que é super normal, na verdade. Essa preocupação que você sente, ela passa por 3 raízes. A primeira é a exposição excessiva. Usando a internet, você acaba se expondo bastante e você fica com muito medo do que as pessoas vão pensar de você. E aí você fica procurando a melhor coisa para postar, a melhor foto para postar, algo que você viveu, que você estava num momento, num lugar bonito, que na verdade não é só a realidade do dia a dia, e você procura essa exposição da melhor forma possível, de que as pessoas vão achar que você tem mais do que na verdade você tem, entende? É um jeito de se mostrar nas redes sociais. A segunda coisa é a validação externa. Então, com isso que você está se expondo, que você está mostrando que você tem uma vida boa, quando na verdade a sua vida não é bem assim, você está procurando nada menos do que uma validação dos outros, dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos seus parentes. E isso acaba mexendo muito com a sua cabeça, porque não é saudável você procurar uma validação externa. Você é a única pessoa que tem que aprovar e tem que estar feliz com as coisas que você está fazendo. E a terceira coisa é a comparação constante. Bom, quando você está na internet, você abre o Instagram, você abre o TikTok, você abre qualquer uma das redes sociais, se você inevitavelmente vai se comparar. Você vai abrir algum vídeo e vai ver que a pessoa tem o celular novo, que a pessoa tem o carro novo, que a pessoa tem um computador melhor que o seu, que a pessoa tem uma namorada e você não tem, que a pessoa tem uma casa mais bonita que a sua. Então, é uma comparação extrema e o tempo todo. Isso não é nada saudável para você e isso não é nada saudável para os seus pensamentos e para a sua saúde mental. Quando você começa o Ghost Mode, na verdade você some e com o tempo você começa a reparar que ninguém está prestando tanto atenção em você quanto você acha que eles estão prestando atenção em você. E na verdade, elas estão muito mais ocupadas com a própria vida delas do que prestar atenção na sua vida e ver se você tá tendo uma vida boa ou não. Sim, essas pessoas têm mais coisa pra fazer. Elas têm o trabalho, elas têm a vida amorosa, elas têm a insegurança delas, porque todo mundo é inseguro, assim como você tá passando por isso, outras pessoas também passam por isso. O problema é que elas não sabem como resolver e elas não sabem exatamente o que fazer. E é por isso que eu tô te mostrando aqui o Ghost Mode. Por isso que esse vídeo, ele tem o propósito de te ajudar com isso e que muitas pessoas infelizmente não conhecem. Então, esse afastamento silencioso, ele destrói a ilusão que você está sendo constantemente avaliado. Você na verdade não está sendo avaliado constantemente por outras pessoas. As outras pessoas também estão se comparando na internet. A fonte número 1 de comparação na internet é o Instagram, é as redes sociais, o TikTok, isso que eu falei para vocês. Como o feed do Instagram, os stories, vídeos no TikTok, que você acaba vendo que existem pessoas que têm muito mais do que você, que, enfim, você coloca essas pessoas acima de você. Às vezes vocês estão, assim, em grau social, vocês estão iguais, mas essa pessoa teve um dia diferente do seu e ela postou, e na verdade esse não é a realidade dela. E aí você se compara, você se culpa, você fica triste. Um dos principais motivos para depressão são redes sociais,
é a comparação, é essa insegurança que ela gera. Justamente, uma das principais características do Ghost Mode é você abandonar um pouco essa internet, você sair das redes sociais, você parar de se comparar, você parar de acordar de manhã, pegar o celular, olhar o Instagram, olhar os stories, passar o resto do dia triste, passar o resto do dia se comparando, porque isso não é bom e ao longo prazo isso só vai te fazer ficar triste e depressivo com você mesmo. Então você para de acompanhar as vidas irreais que tá na internet e você ganha uma clareza para o que realmente importa, que no fundo é sua vida que importa para você e não a dos outros, não ficar comparando sua vida com a dos outros e ficar prestando atenção o que o outro fez, o que o outro comprou, o que o outro conquistou, isso realmente não importa para você. E no fundo ninguém liga pro que você tá conquistando ou não, só você. Quando você começa o Ghost Mode, você na verdade está recriando a sua própria identidade, baseando nas coisas que você gosta de fazer, nas coisas que você precisa fazer, na sua disciplina, na rotina que você colocou na sua vida. Você vira todo o seu olhar para você mesmo e para de prestar atenção em outras coisas. Porque a gente é um reflexo das pessoas com quem a gente convive. Então, o Ghost Mode, na verdade, não é você parar de falar com todo mundo e se isolar totalmente do mundo. Na verdade, é você procurar pessoas que realmente complementam alguma coisa na sua vida e que vão fazer alguma diferença boa pra você. Tipo, você frequentar a academia, você vai ter amigos que estão lá pra se desenvolverem igual você. E isso é muito bom, porque você vai conversar com pessoas reais, que não estão na internet. Você vai conversar com pessoas que estão se desenvolvendo, igual você está buscando isso. E você vai ter uma motivação a mais para você treinar melhor, para você treinar mais pesado, para você focar mais em você mesmo. E além disso, vai melhorar muito mais o seu foco no seu dia a dia. Você vai ter conversas mais reais, você vai permanecer mais tempo numa conversa, sem começar a se distrair com coisas alheias, porque quando você está na internet, você vai recebendo o seu cérebro é muito influenciável, vai recebendo muitas informações, muita coisa, inclusive com vídeos com uma edição extrema, com muita imagem, muitas cores, muitas coisas assim, você acaba sendo influenciado por tudo isso e você não consegue manter o foco em uma coisa só quando você está na realidade, quando você está no dia a dia, quando você está na escola, quando você está estudando, quando você está lendo um livro. Você simplesmente não consegue manter o foco. E a longo prazo, quando você está nesse Ghost Mode, você percebe que a opinião dos outros ela não importa. Ela perde o valor delas quando você coloca o foco na sua vida, porque você sabe que a sua vida é uma coisa, independente da opinião dos outros, isso não vai mudar. Você tem a realidade da sua vida na sua cabeça. Então, as pessoas, elas na verdade não têm a real informação de como você tá, de como tá a sua vida, de como você pensa. E você para de externar isso. Você para de externar isso e escutar a opinião alheia. Isso não importa. Você não precisa da opinião alheia para viver. Você não precisa da opinião alheia para o seu desenvolvimento pessoal. E a sua ansiedade vai diminuir muito, porque o seu foco vai aumentar, a sua produtividade vai aumentar, a sua mente vai ficar mais limpa. E a sua ansiedade sobre o que as pessoas pensam sobre você, sobre como as pessoas te vê, ela vai simplesmente desaparecer e você vai se sentir melhor com você mesmo. Você vai passar a gostar mais de você. Você vai passar a gostar mais do tempo que você tem com você mesmo. Você vai gostar mais de ficar sozinho, porque gostar de ficar sozinho na verdade é uma coisa muito importante. A verdade é que o tempo que eu passei sozinho na minha vida foram os tempos, na verdade, foi o tempo que eu mais evoluí na minha vida, no que eu mais estava dedicado comigo mesmo e que eu mais parei de escutar o que as pessoas pensavam sobre mim. Isso aconteceu na época da escola. Todos os meus amigos da escola, eles estavam preocupados com outras coisas, como eles estavam jogando LOL, eles estavam assistindo anime, e eu, na verdade, não era muito daquele mundo deles. Então, nenhum deles queriam falar comigo por conta disso. Eu também não tinha um computador bom.
eu não conseguia jogar com eles. Então eu acabei me afastando porque eu senti que eu estava sendo excluído. Eu senti que eu não queria ser uma presença naquele grupo porque eu não sabia sobre o que eles estavam conversando. Então, meio que eu fui forçado a ficar sozinho e a conviver mais com a minha própria presença. Aquele foi o momento que eu mais evoluí porque eu precisei ser forte para ficar sozinho. Eu precisei ser forte para ver os meus amigos todos conversando entre eles e eu ficando excluído, eu ficando de lado. Assim, eu era uma criança, querendo ou não, porque eu ainda estava no fundamental, eu nem estava no ensino médio ainda. E pré-adolescente, vai. Aquilo foi triste para mim, porque eu tinha grandes amigos que estavam fazendo isso e eles estavam me colocando de lado. E eu tinha isso na minha cabeça, que não precisava ter algo em comum para ter amizade, para você conversar com a pessoa, para você dar atenção para as pessoas. Você não precisa ter uma coisa em comum assim. E aquilo me chateou muito. E foi o momento que eu mais evoluí na minha vida, porque eu fiquei sozinho. Então, se afastar das redes sociais um pouco, se afastar de pessoas que não vão agregar nada e procurar conversar com pessoas na vida real, no dia a dia, que sim estão procurando o mesmo caminho que você, vai te ajudar bastante. Então, eu acho que você deveria tentar o Ghost Mode, porque pra mim me ajudou muito em vários momentos da minha vida e eu tenho certeza que vai te ajudar. De alguma forma ou outra, vai te ajudar. Ficar um pouco sozinho, se afastar, você não precisa fazer isso o tempo todo, você pode sair com seus amigos antigos e conversar com eles. A questão é não deixar eles te influenciarem, não deixar eles tomarem um controle da sua mente que não vai ajudar em nada. Não deixar eles te validarem, pensarem que você está fazendo a coisa errada por seguir os seus sonhos, por criar alguma coisa, por começar um canal no YouTube, sabe? Não deixar isso te levar, te influenciar. Então, esse foi o vídeo do Ghost Mode, era isso que eu queria dizer nesse vídeo. Se você assistiu até aqui e você gostou do conteúdo, muito obrigado. Eu queria pedir para você deixar o seu like também, se inscrever aqui no canal e comenta alguma coisa, comenta se você já tentou o Ghost Mode, se você pretende tentar e o que você acha que isso vai melhorar na sua vida. É isso, valeu!